começar de fato o nosso painel, estamos aqui com a coordenadora de Engenharia Civil do Explan, Arabelle Pinho. Boa tarde, Arabelle. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. É um prazer imenso tê-los aqui na segunda semana do prefeito. E é um prazer enorme tê-la aqui para compartilhar um pouco dessa experiência em um assunto tão sensível para todo gestor público. E do outro lado aí, compartilhando aí o nosso palco digital, vamos ter aqui representantes da Caixa Econômica e do CREA, né? Vou aqui apresentar aqui, se puder já ir entrando na tela para dar um oi para a gente. Estamos aqui do CREA, estamos com Emanuel Maia Mota. Emanuel, como vai? Dá um tchauzinho aí, tudo bem? Opa, maravilha! Estamos também com, do CREA, o Jorge Cursino. Olha aí, Jorge. Ah, muito bem, gostei aí do estúdio, viu? Muito bem paramentado. Estamos também com a Caixa Econômica e desta vez contamos com a presença da Lidiane Monteiro. Lidiane? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Salves, deu certo, Márcio? Deve estar aí se conectando, né? Não, infelizmente ele não vai participar, né? Vou ficar representando a Caixa. Maravilha, maravilha. Produção, por favor, retorno aqui para a gente poder ouvir aqui um pouco melhor. Mas, enfim, então, assim, a gente vai fazer o seguinte, a dinâmica vai ser essa. Cada palestrante, cada painelista vai ter de 15 a 20 minutos para poder expor o seu tema, o seu ponto de vista, né, compartilhar suas experiências em relação ao assunto, né, que é a gestão e acompanhamento de obras. Logo em seguida, eu e a Arabelle Pinho vamos fazer comentários em relação ao que foi exposto, tá, e também compartilhar aqui experiências. Então, fica com a gente, depois da exposição de cada um, a gente vai seguir com a parte dos comentários e também das suas perguntas para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, para começar esta jornada maravilhosa, depois do almoço, a gente aqui realmente tem uma injeção aqui de informações sobre obras. Vamos falar aqui com Emanuel Maia Mota, do CREA. Emanuel, pronto, o palco digital é seu. Olá, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui online, juntamente com o Explan, juntamente com a Arabelle, nossa amiga engenheira Arabelle, com o Jorge Cursino, nosso superintendente aqui do CREA. Eu sou engenheiro civil, hoje estou à frente do CREA como presidente, também com um mandato renovado, como alguns dos prefeitos aí que estão assistindo, e vou aqui apresentar o trabalho do CREA, tá? A importância de se contratar profissionais de engenharia para os serviços a serem executados nas prefeituras, a importância de se ter essa relação técnica, né, com os empreendimentos, com os investimentos a serem realizados nas cidades. Vamos passar aqui também, falar aqui também um pouquinho sobre alguns convênios que podem ser feitos com o CREA, para a troca de informações, para alguns benefícios que podem ser levados às prefeituras através desses convênios. Tá? Eu já repassei aí para a assessoria da Arabelle uma minuta que pode ser estudada. Tá? Alexandre, por favor. Coloca com áudio. Tá? Isso. Então, está aparecendo aí a apresentação? Perfeito. Aí o sistema Confecre. Meus amigos, eu não sou palestrante, então podem me interromper a qualquer instante para tratar de assuntos referentes à apresentação ou referente a qualquer dúvida que seja em relação ao que é o sistema Confecre e a contratação e gestão de obras nesse segmento, ok? Quem quiser fazer alguma pergunta, já que estamos em um ambiente virtual, em uma sala de apresentações virtuais, pode ler esse QR Code aí, que tem o meu contato tanto de WhatsApp como das redes sociais, e logo abaixo tem aí o meu perfil do Instagram e do Facebook, tá? Podem seguir e realizar as perguntas. Vou tentar ser o mais sucinto possível nessa parte mais institucional, que a gente faz essa apresentação, em geral, para um público já de engenheiros, para conhecerem o sistema, né? O sistema é o sistema Confecre Mútuo, tá? Que ele é composto aí por o ente inicial, o ente inicial, que é responsável
pelas normas e regulamentações do sistema, quem é o profissional que tem atribuição para o quê, qual procedimento deve-se ter em uma fiscalização, alguma orientação técnica ou decisões normativas acerca das fiscalizações do CREA. O CREA é o principal órgão do sistema, é o principal elo do sistema, é o órgão fiscalizador e responsável por fazer o recolhimento das unidades, a gerência das ARTs, o planejamento das fiscalizações, esclarecimento de dúvidas, quando os senhores, por exemplo, tiverem uma licitação que um determinado licitante esteja com dúvidas, questionando o processo licitatório em relação à parte técnica de documentação, na verdade, em relação à parte de documentação, de habilitação, você pode consultar o CREA, e o CREA monta toda uma resposta fundamentada para garantir aí a legitimidade do processo. O CREA também tem um papel de registro dos profissionais. Todos os profissionais de engenharia, agronomia, geociência e tecnólogos, tá? Eles necessitam ser registrados no CREA, profissionais e empresas, tá? Então é importante que, quando os senhores forem contratar empresas ou profissionais para gerenciar o dia a dia das obras dos seus municípios, é importante aí que você verifique a regularidade dele perante o CREA, é importante que você verifique a regularidade da empresa, se a empresa tem registro, e assim você vai levar mais segurança aos munícipes. Também fala sobre a orientação do exercício da profissão, que é justamente isso que eu comentei agora há pouco, né? Qualquer dúvida, se uma ANCAT ela está adequada para aquele serviço, ela tem uma equivalência. O que é a ANCAT? É a certidão de acervo técnico. É um documento público que o CREA emite, garantindo que aquele profissional ele realmente já executou determinado serviço. Se ele tem a capacidade técnica de realizar aquele serviço. E esse documento ele advém da ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Ou seja, todo contrato que os senhores fizerem, quer escritos, quer verbais, eles serão objetos de ART, serão necessários, eles necessitam, na verdade, ter aí um profissional responsável por isso. Um outro ponto que o CREA trabalha é a fiscalização do exercício ilegal da profissão. Ou seja, as operações de fiscalização elas costumam rodar todo o estado do Ceará, levantando e observando aí os serviços de engenharia, agronomia e geociências, quais estão com responsáveis técnicos, quais não estão, e trabalham em cima desse exercício legal. Hoje, 70% das fiscalizações do CREA eles, são voltadas ao leigo, né? Aqueles profissionais, aquelas pessoas que não são profissionais. Ou seja, a gente orienta aí de que vai indicar um secretário de obra, um secretário de infraestrutura do município. É ideal que seja um profissional, que ele já conhece das normas, já conhece de tudo isso. Facilita o trato, que eu vi que um outro painelista será a Caixa Econômica. Facilita o trato dos convênios a serem firmados com a Caixa Econômica, dos repasses. E uma coisa que o Jorge vai poder falar aqui com vocês, Jorge Sena, nosso superintendente, que além da área de atuação profissional e fiscalização, ele vai dar uma palavra sobre a parte de gestão de obras junto à Caixa Econômica, passando sua experiência. O CREA também faz o zelo pela ética, tá? No momento aí que a gente está vivendo um momento de relativização dos conceitos de ética e moral, o CREA ele vem como um defensor da ética para manter que todos os trabalhos tenham profissionais, sejam executados dentro das normas e dentro da perfeita técnica de trabalho. Também trata dos limites de atuação profissional. Tá? Os profissionais aí, a engenharia ela tem um campo muito vasto, existem, só para vocês terem ideia, mais de 300 modalidades profissionais, e todas essas modalidades, elas estão aí, elas possuem um certo sombreamento entre elas. A engenharia civil, com a engenharia elétrica, com a mecânica, com a telecomunicações, e aí o CREA também trabalha nesses limites, né, para disciplinar a atuação desses profissionais. Dá um pause aí. Nós vamos passar um videozinho, só clicar em cima, Alexandre, que ele para, tá? Vamos passar um videozinho agora, que ele vai mostrar um pouco aí da atuação do CREA na área de fiscalização. Com detalhe, a gente fiscaliza sempre com ênfase no leigo, a gente preza que se tenham profissionais responsáveis pelos serviços.
na defesa da sociedade, garantindo que todo o serviço de engenharia tenha profissionais responsáveis, para não levar risco à sociedade. Como? Primeiro, está construindo uma edificação, fazendo ali uma caixa d'água no município para distribuição do sistema de abastecimento. Aquela caixa d'água ela está com o projeto correto, está lá com as definições estruturais perfeitas, vai fazer uma irrigação, está lá a tubulação e a captação de água perfeitamente dimensionada por um agrônomo ou por um geólogo, que vai também trabalhar a parte do poço profundo. Enfim, todos esses serviços eles necessitam de profissionais responsáveis, e é assim que o CREA atua. Vamos passar esse pequeno vídeo aí. Observe aí que todas as nossas fiscalizações elas estão acontecendo por operação, ou seja, vai um grupo de fiscais e visitam todos os municípios cearenses, né? A gente tem uma operação chamada Operação 184, que ela circula todos os municípios cearenses em blocos, né, em blocos de fiscais, para mostrar a presença do CREA, tá? E uma coisa interessante que eu comentei no início é a questão do convênio. A gente pode construir convênios onde os serviços de engenharia que a prefeitura é responsável, eles podem ser feitos com descontos, tá? A RT hoje custa em torno de R$ 88,00, e esses serviços, após o desconto, esse registro pode custar R$ 27,00, mais ou menos, tá? Um desconto aí de 70%, aliás, 60%. E também, no convênio, a gente pode constar fiscalizações em parceria, né? Fiscalizações conjuntas, onde o CREA vai verificar a questão profissional e a prefeitura pode fiscalizar também a questão do uso e ocupação do solo. A gente vê um problema muito grande nas cidades no tocante a esse desenvolvimento, né? A expansão ela tem crescido e muitas vezes os projetos, então os serviços de engenharia nessas zonas de crescimento das cidades acabam sendo tocados de qualquer forma. E o CREA, em parceria com a prefeitura, pode trabalhar levando essa segurança, né? Fiscalizando, além do exercício profissional, fiscalizando também o uso e ocupação do solo. Cada caso vai ser um caso a ser estudado, a gente pode trocar informações e a prefeitura também fiscalizar com inteligência através dos dados do CREA. A multa, eu vou passar rápido, mas para quem é profissional, é a Caixa de Assistência, que ela trata de benefícios sociais, reembolsáveis e não reembolsáveis, tá? E plano de previdência, enfim, não vem muito ao caso aqui na nossa apresentação. Tem as entidades de classe, que é onde vocês também podem atuar em parceria, que são os sindicatos e as associações. Os sindicatos vinculados ao sistema Confecre, eles trabalham na defesa e representação legal das categorias, em orientar as relações trabalhistas e na assistência profissional e jurídica. A ideia aí de se tratar com as associações, por exemplo, eles tratam também de treinamentos e aprimoramentos, representação em eventos e espaços políticos, integração através de fóruns, simpósios, etc. E também no melhoramento dos profissionais do mercado de trabalho. Qual a importância que vocês podem ter no dia a dia com essas instituições? Justamente no caso de associação, capacitar o corpo profissional da cidade. Hoje, qualquer cidade do interior tem lá um conjunto de profissionais, está muito disseminado já esse conhecimento da engenharia no estado afora, e esses profissionais podem se juntar e criar ali um ambiente de trabalho
para melhorar os serviços que estão sendo executados na cidade, melhorar o nível das licitações, sempre com empresas devidamente registradas, profissionais devidamente habilitados, tá? E no caso dos sindicatos, as relações trabalhistas, né? Hoje em dia estão, ainda mais em tempos aí de pandemia, de distanciamento social, essas relações elas foram readequadas, né? Muitos trabalhos em home office, muitos trabalhos com mais cuidado com a segurança sanitária, e aí o sindicato ele pode trabalhar nesse ponto aí, dando esse suporte. E aí a gente também lembra do cuidado aí ao pagamento do piso salarial. Os profissionais de engenharia, todos eles existe uma lei que determina o valor do pagamento desse piso salarial, tá? Esse pagamento do piso salarial para uma carga horária de 6 horas por dia, ele é de 6 salários, e para 8 horas, 8,5 salários. E aí a gente costuma fazer aqui no CREA também, em parceria com os sindicatos, essa atuação na divulgação, né? Já mandamos ofícios aos municípios, já fizemos algumas solicitações que fossem corrigidos editais que estavam sendo pagos abaixo do piso, e aí eu peço aqui a parceria dos senhores, juntamente com a Câmara Municipal, que quando forem criar os cargos de engenheiro, né, e afins aqui do sistema Confecre, se atentem ao pagamento do piso salarial. Vai ser um benefício para a prefeitura, que vai ter um profissional ali dedicado e motivado a prestar um bom serviço, como vai ser bom para a cidade, que vai ter ali uma melhor movimentação de profissionais, tá ok? Pode passar? Aqui, para vocês conhecerem o CREA também, quem viu a imagem inicial, eu e o Jorge Sena estamos no plenário do CREA, que é composto por 48 conselheiros, que são indicados por aquelas entidades de classe que eu acabei de falar, nas mais diversas modalidades. Aqui, no caso, a engenharia civil, elétrica, a mecânica, geologia, geografia e minas, segurança do trabalho, agronomia, pesca e química. Aí tem aí algumas fotos do plenário, a mesa diretora, onde a gente está, ó. Aí é o dia de uma reunião plenária. Convido a vocês, todos, aos senhores prefeitos e vereadores que estejam assistindo, e os demais profissionais, a se fazerem presente no dia de uma reunião plenária. Aqui é uma reunião pública, aqui a gente trata de assuntos de interesse dos profissionais e da sociedade como um todo. Então, qualquer parceria, qualquer dúvida, esclarecimento, comunicados que vocês queiram fazer, podem fazer de forma presencial também, ou de forma remota, que agora está bem disseminado já essa forma de se trabalhar. O CREA criou algumas modalidades de atendimento de 2018 para cá, que foi quando eu assumi a gestão, à frente do CREA, que é a gestão, que é o atendimento delivery, que funciona aqui em Fortaleza apenas, onde um atendente do CREA se dirige aos escritórios de engenharia ou empresas para fazer o atendimento necessário aos profissionais. Os pagamentos também podem ser feitos via cartão de crédito, implementamos isso há pouco tempo, tem aqui uma solução para isso, a gente pode também conversar sobre esse aspecto, e também a CAT Expressa. A CAT é aquele documento que eu falei no início, que garante que o profissional tem a capacidade técnica e operacional de se trabalhar para executar aquele determinado serviço. Esse documento era demorado, passava aí em torno de 6 meses, 5 meses para sair. A gente mudou uma série de procedimentos, inovamos aqui na forma de tratar os documentos, e hoje esse documento ele é emitido em até 24 horas. Tá? A grande maioria deles são emitidos em 24 horas. Também possuímos aqui alguns benefícios aos profissionais, como desconto de 90%. Né? Tem algumas categorias aí, acho que não é bem o escopo da nossa discussão. Tem um atendimento via aplicativo móvel, né? Pode emitir boletos, tirar certidões, protocolo, uma série de informações sobre o dia a dia profissional. E aqui eu sempre eu deixo isso aqui, essas próximas 2 lâminas, vão ser bem um momento de reflexão aqui para nós da engenharia e para vocês que contratam serviço de engenharia. Quando a gente está precisando de uma terapia, a gente procura um psicólogo, quando quer arrumar um carro, a gente procura um mecânico, quando quer tirar um dente, fazer um tratamento dentário, procura um dentista de forma bem direta. Né? Declarar nosso imposto de renda, um contador, mas para construir, a gente procura um pedreiro, um mestre de obra, a opinião ali do vizinho, até quebrar muita cabeça, ter muito prejuízo e chegar no engenheiro. Então, para que fazer esse caminho tão tortuoso
se você pode também chegar diretamente no engenheiro, que vai dar a solução mais adequada, com o correto dimensionamento que você precisa para aquele empreendimento. Então, vamos ficar atento a isso. E, na paralela, como eu falei lá do piso salarial, evitar de se criar cargos de analistas, né? A gente criar cargos de engenheiros, porque, por exemplo, aí ninguém contrata médico como analista de medicina, auxiliar de medicina, gestor de medicina, contrata médico. Da mesma forma, o engenheiro. Tem que se contratar um engenheiro, um agrônomo, um geólogo, um geógrafo, e não um gestor de obra, um auxiliar de engenharia, um analista. Enfim, é uma forma, inclusive, de dar prestígio e valor à engenharia, e dessa forma também vocês podem usar isso como uma mídia positiva, inclusive, né? Hoje a gente precisa usar o marketing como estratégia, inclusive nesses aspectos de segurança da sociedade. Perfeito. A gente tem que ter cuidado, tá? Que a engenharia ela tem sido o vilão dos últimos escândalos, né? Dos últimos escândalos de corrupção, todos eles passam por obras de engenharia, né? Ou são empreiteiras, ou são construtoras, e a gente precisa deixar de relativizar a ética e passar a ter muito cuidado. A nossa categoria é a primeira a sentir a crise, mas como a gente viu esse ano, foi o primeiro a fechar as portas, foi o primeiro a sentir isso tudo, mas, na verdade, quando a gente vê a solução para a saída da crise, é investir em infraestrutura. Vocês falam aí, em geral, a comunidade fala, né, que precisa gerar emprego, precisa gerar renda, mas para gerar renda tem que ter uma fábrica, e para ter uma fábrica precisa ter uma construção, precisa ter um projeto, e quando a manutenção, muito bem colocado aqui, Jorge, e quando a gente vê tudo isso, tem toda a cadeia da construção, toda a cadeia que orbita o CREA envolvido. Quando você vê, quando você começa uma obra, tem lá o fardamento, tem a alimentação dos operários, tem o material básico ali de areia, cimento, brita, e tudo isso é adquirido ali no mercado da cidade. E a economia começa a circular. Logo na primeira semana, você faz o pagamento da folha, já injeta dinheiro na economia, e isso começa a circular. Então é importante que vocês se estruturem, né, nesse sentido. Inclusive, mais uma vez falando aqui na Caixa Econômica, ela vai receber de vocês um projetinho todo detalhado, um projeto todo bem planejado, com os acompanhamentos de medição, tudo bem adequado, e isso só se faz com engenharia. Pode passar, isso aí não vem ao caso aqui. A gente tem alguns programas que atraem jovens talentos, que é o programa do CREA Júnior, que tenta captar esses talentos aí para a sociedade ainda nas universidades, e também como o CREA Jovem, que são aqueles profissionais recém-formados. E aí a gente tenta fazer com isso que motivar, né, esses profissionais desde cedo. Então a gente ressalta aqui a importância da ética na atuação profissional. Pode passar. Colocar aqui também a importância do poder legislativo no dia a dia das nossas profissões. Todos os movimentos que fazemos aqui no CREA, eles são baseados em leis federais. Então é interessante de que essas leis sejam cumpridas, sejam modernizadas. E no tocante ao município, os cargos serem criados aí com base no piso salarial, o cuidado de se fazer o orçamento plurianual do município, colocando as rúbricas de manutenção, né? Não importa só construir, sei que é importante essa construção, mas também é importante você manter as edificações seguras. A gente já visto aí que aqui em Fortaleza e em outros lugares do estado tiveram sérios acidentes por falta de manutenção. Então é importante a gente estar atento a alocar esses recursos de forma a manter toda a estrutura física das secretarias, dos órgãos do município. Bem, pode passar. Agora segurei. Eu queria passar como encerramento aqui da palestra, dessa apresentação sobre o CREA e um pouquinho de conscientização sobre a importância da engenharia, uma mensagem aí de que vocês, como assumindo as prefeituras nesse ano de 2021, levem um pensamento de inovação. A gente vive uma reviravolta muito grande na forma de trabalhar, na forma de se relacionar com a sociedade. Não poderia ser diferente. A gente está passando a gente passou por essa pandemia e tivemos aí uma grande
uma grande evolução no tocante a esse convívio. Hoje, por exemplo, possivelmente eu estaria aí com vocês em um auditório, e agora vocês estão em seus municípios, a gente está lá com a Arabelle e a nossa apresentadora no estúdio, eu estou aqui no plenário do CREA com Sena, e a coisa acontecendo. A Leidiane está em casa, muito bem lembrado, e a gente, ou no escritório, desculpe, Leidiane, e a gente está aqui acontecendo. A gente tem que levar isso não é novo, isso já existia, só que não era usado com tanta frequência. E a pandemia veio, esse isolamento social veio e potencializou essa questão, e a gente deve usar esse aprendizado, né, que a gente teve aí com a pandemia em outras áreas, e esse videozinho é justamente para abrir a cabeça de todos aqui que estão participando desse momento, para que em seu dia a dia a gente tenha sempre ideias inovadoras e diferentes. Faz uma atualizada da página, que às vezes ele dá uma parada, aí tu atualiza, só atualizar lá em cima. Isso. Você lembra desse vestido? Começou assim. A mãe mandou uma foto do vestido que comprou para ir ao casamento da filha. Mas mãe, você comprou branco e dourado? Imagina, filha, é azul e preto. E era mesmo. Mas a polêmica, causada pela ilusão de ótica da foto, foi o assunto do casamento. A vocalista da banda que tocou na festa resolveu, por curiosidade, postar a foto no seu Tumblr para ver o que acontecia. Centenas de compartilhamentos. Em 1 ou 2 dias, a foto circulou até virar notícia do BuzzFeed, um site famoso de cultura pop. Daí pra frente, o enigma ganhou o mundo. Taylor Swift, Justin Bieber e Kim Kardashian foram só algumas das celebridades que entraram na brincadeira. Para resumir com uma expressão, a polêmica sobre qual a cor do vestido quebrou a internet naquela semana, e noticiado, inclusive, por TVs e jornais de outros países. O enigma do vestido é um bom exemplo do que chamamos de velocidade exponencial. Como é que, em menos de uma semana, uma foto enviada por mensagem se torna um assunto comentado mundialmente? É porque a curva da velocidade exponencial começa crescendo de forma lenta até que, num certo ponto, acelera radicalmente e segue outro caminho. Essa ideia de velocidade exponencial é fundamental para a gente entender como o mundo evolui. Outro exemplo são as invenções. Você sabia que elas têm sido adotadas em um tempo cada vez mais curto? A eletricidade e o rádio levaram 40 anos para chegar até a casa das pessoas. Já a TV só precisou de 25. O computador pessoal se popularizou em 15. O celular levou apenas 12. E a internet, menos de 5 anos. Por isso, é uma armadilha pensar que as mudanças acontecem em linha reta, porque a velocidade exponencial da mudança vai nos surpreender. Pode ser que tudo pareça calmo no começo. Peraí, tá mudando alguma coisa? Mas de repente, somos atropelados pelos fatos quando a curva exponencial sobe em velocidade. Agora tudo tá mudando rápido demais. Que medo! E considerando que estamos aqui, justamente quando a mudança se acelera, prever o que vem pela frente é o desafio. Será que essas previsões estão corretas? Uma coisa dá para dizer. Agora que sabemos que as mudanças acontecem em velocidade exponencial, podemos nos preparar melhor. Bem, pessoal, veja a mensagem final. Então, já que a gente sabe como vai se comportar isso, a velocidade dessas mudanças, então vamos nos preparar melhor. Então, encerro aqui a minha fala, deixando a mensagem de que o CREA está disponível para colaborar no máximo possível com vocês, para melhorar esse dia a dia da engenharia, o dia a dia dos munícipes,
dentro do projeto que vocês pensaram, que vocês sonharam no momento que se colocaram à frente da população e colocar seu nome à frente da população para dirigir os próximos dias, os próximos anos aí das cidades. Vou passar a palavra aqui para o Jorge Sena, que vai trocar algumas informações a mais com vocês, mais direcionadas às obras e gestão pública, ok? Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde. Pronto, ligou. Boa tarde, pessoal. Queria deixar aqui um abraço aí para a Arabelle, a Leidiane, certo? E iniciar aqui dizendo que o CREA está de portas abertas aí com os novos gestores e com que estão no seu segundo mandato aí também, que foram reeleitos, para que conte com o CREA para dar apoio na área de engenharia e agronomia e geociência, no sentido de orientar e fomentar que a gente consiga desenvolver em cada um dos seus municípios aí um bom relacionamento, né, para a gente conseguir ajudar nessa gestão de vocês aí com algumas orientações e algumas informações e dúvidas que possam ocorrer durante a gestão dos senhores. Iniciar aqui falando de 3 instrumentos que o CREA possui, que o profissional do sistema ele é obrigado a possuir e que traz uma garantia para a gestão, certo? Primeiro é a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART. A ART é um documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento da atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo sistema CONFIA-CREA, certo? Foi estabelecido a sua obrigatoriedade em 1977, através da Lei 6.496, certo? E estabeleceu que toda obra ou serviço de engenharia tem que ter a sua anotação de responsabilidade técnica, certo? Bem como o desempenho de carga em função, certo? Que é uma ART específica para aquele profissional do sistema seja habilitado legalmente junto ao município, ou junto à empresa, ou junto à construtora, né? Ele precisa fazer uma ART de carga e função para que ele fique habilitado legalmente e possa responder junto à gestão com os dados de engenharia, com a área técnica de engenharia, certo? Essa é a ART. Outro instrumento é a CAT, Certidão de Acervo Técnico. A CAT é um instrumento que certifica, para efeitos legais, as atividades registradas no CREA, que constitui o acervo técnico do profissional. O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida, né, compatíveis com suas competências e registro do CREA, por meio da anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, o primeiro instrumento, ele registra a obra ou serviço de engenharia e, após a sua conclusão, ele solicita ao CREA, o profissional solicita ao CREA a sua CAT, a sua anotação de responsabilidade técnica. Esse instrumento vai ser importante para a administração municipal, porque ele vai garantir, através dos processos licitatórios, que também a Lei 8.666/93 trouxe a obrigatoriedade da apresentação da certidão de acervo técnico para garantir que aquela empresa e que aquele profissional tenha a habilitação necessária e suficiente para executar a sua obra, executar o seu projeto, elaborar o seu projeto, ou executar o seu estudo ou a sua obra, né? Dentro desses 2 instrumentos, existe um instrumento que cresceu nos últimos tempos, devido aos órgãos de controle, TCU e CGU, passarem a exigir, inclusive do sistema CONFIA-CREA, a sua adoção, que é o livro de ordem,
ou popularmente conhecido aí como diário de obra. O diário de obra, ele traz a garantia de que o profissional ajuda no controle da efetiva participação do profissional na execução dos trabalhos, nas obras, nos serviços de engenharia, nas elaborações de projeto, certo? Juntamente à sua RT, estabelecendo a sua atribuição, o que você está fazendo dentro daquele projeto. O diário de obra também, ele traz a garantia para o município, para o gestor municipal, de que o engenheiro contratado por ele está realmente fazendo a sua atividade. Ou seja, se foi um fiscal que foi contratado pelo município para fiscalizar, por exemplo, a construção de uma creche. Então, ele vai, através do livro de ordem, através do diário de obra, registrar todos os fatos ocorridos na obra. E isso a gestão tem acesso, pode verificar e pode fazer os devidos acompanhamentos, né? Se resguardando futuramente alguma vistoria, alguma fiscalização dos órgãos de controle, certo? O livro de ordem, ele foi estabelecido um pouquinho da legalidade, certo? O artigo 66, o artigo 67 da Lei 8.666, ele diz o seguinte: o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos abordados. Ou seja, na Lei de Gestão de Contratos, que é a Lei 8.666, já traz o instrumento do livro de ordem. Então, de 93 para cá, vem crescendo essa obrigatoriedade, e ultimamente, através de alguns acórdãos do TCU, como, por exemplo, o 615, que não é tão recente, ele é de 2004, ele diz: quando da execução de obras custeadas com recursos federais, mantenha arquivado na obra o diário de ocorrência, atualizado e de fácil acesso para toda a equipe de fiscalização. Esse acórdão, ele traz a obrigatoriedade do construtor, no caso aqui, desse processo do TCU, do construtor manter na obra o diário de obra, para que a fiscalização possa verificar as atividades que foram desenvolvidas durante aquele período e fazer as suas devidas anotações. Essa participação da fiscalização, ela participa diretamente como gestor. Ela está lá representando a gestão municipal. Então, ela é responsável por tudo aquilo que ela está atestando naquele momento, certo? Então, aí a importância dos gestores municipais contratarem profissionais habilitados, profissionais com capacidades, comprovadas através dos seus atestados, das suas certidões de acervo técnico, que é o instrumento principal para se comprovar isso aí, Alexandre. Também temos aqui, certo, um outro acordo, esse de 2010, é o 3.089, que traz o seguinte: o acordo vem alertar a FUNASA, que a FUNASA também ela é gestora de convênios, né, do Ministério da Saúde, alertar a FUNASA sobre a necessidade de orientar aos órgãos e entidades convenientes para que exijam do fiscal designado para o acompanhamento da obra, traz aqui também a importância do acompanhamento apropriado para a obra, né? Designar para acompanhamento da obra a elaboração de relatórios descritivos e fotográficos sobre a execução dos serviços, uma vez que a responsabilidade do referido profissional relatar no diário de obra todas as ocorrências julgadas relevantes, mormente aquelas que possam futuramente comprometer o recebimento da obra pelo órgão financiador. Ou seja, esse acórdão traz a responsabilidade para o profissional do sistema, e aí, mais uma vez, a importância dos entes municipais fazer as devidas contratações de engenheiro, com cargos de engenheiro, para realizar as fiscalizações, certo? Porque ele tem essa obrigatoriedade de relatar
não só descritivamente, mas através de relatórios fotográficos, todo o andamento da obra, inclusive os possíveis problemas que futuramente possam ocorrer. O Acórdão de 2011, o 78, diz o seguinte: na gestão de recursos financeiros da União, utiliza-se o diário de obra como ferramenta ou ferramenta similar no registro e controle de fatos inerente à execução das obras e serviços de engenharia, a seu cargo, independente de execução de serviço a ser realizada na forma direta ou indireta. Ou seja, aqueles serviços que vão ser executados de forma direta pelo município, também se requer a anotação de responsabilidade técnica e o devido diário de obra, certo? E esse, posteriormente, pode também servir de acervo para o profissional, quando terminar o serviço, ele pleitear o acervo junto ao sistema CREA-CONFEA. Lembrando que o acervo técnico é importante para o município na hora da contratação, para ele saber o histórico, para ele saber a vida do profissional, a vida do trabalho do profissional, como ele exerceu as suas profissões, quais as atividades que ele teve mais empenho em fazer, teve mais ocorrência de fazer aquelas atividades. Então, o acervo técnico é importante para o gestor municipal nesse sentido. Certo? Bem, eram esses acórdãos, certo? Esses 3 instrumentos que o CREA, para os profissionais, disponibiliza e que são importantes que os gestores cobrem dos seus profissionais que executam, que trabalham nos municípios, para que eles procedam essa elaboração da ART, o pedido de CAT, a verificação durante o processo licitatório dessas CATs, o engenheiro contratado pelo município, ele também pode fazer esse papel, e que, principalmente, faça o acompanhamento das obras que estão em execução. Esse é o ponto crucial para que a gestão tenha para que a gestão consiga chegar ao fim das suas obras e tudo. O acompanhamento por parte de profissional habilitado, que vai garantir a boa execução das obras. Certo? Era isso aí que eu queria contribuir aí com você e agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Bem, pessoal, só eu vi aqui eu estava acompanhando o chat aqui. A seguidora aí do perfil da Semana do Prefeito, Adriana Maria, ela pergunta aqui, Sena, se o ateste da nota fiscal deve ser assinado somente com a emissão de RT. Sim. Você pode responder? Sim. A Rocha. O ateste da primeira nota fiscal, da primeira medição, ela tem que vir acompanhada, sim, da RT. Por quê? Porque a RT é o instrumento que deve ser elaborado no início da obra. Né? Após a reunião de início de obra, que está estabelecido que é emitida a ordem de serviço, o profissional responsável pela execução da obra, ele já tem todos os dados que ele precisa, ele já tem contrato assinado com o município, ele já tem ordem de serviço estabelecendo o prazo que ele vai executar aquele serviço e a data que ele deve iniciar. Então, esse profissional ele já tem todos os dados necessários para a emissão da anotação de responsabilidade técnica. Então, nesse primeiro ateste, essa anotação de responsabilidade técnica tem que fazer parte dos documentos obrigatórios apresentados juntamente com a fatura e a nota fiscal. Tem uma outra questão aqui, desculpa aí aos painelistas, mas é porque eu estou vendo aqui, vem bem nos nossos comentários, na nossa fala. O diário de obras é imprescindível para a Graça Cruz, né? O diário de obras é imprescindível para garantir ao gestor municipal que o profissional contratado tenha competência e habilidade para tal. E a obrigatoriedade da manutenção na obra do diário respectivo. Perfeitamente. Eu acho que o Sena está bem do que ele estava dizendo também aqui do diário de obras. É obrigado. Isso, inclusive, não só uma obrigação legal, eu queria dizer também que era uma segurança para as partes contratadas, né? Tanto a prefeitura como contratante,
como as empresas como contratadas, porque ali é um documento que fica ali registrado todo o dia a dia da obra. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Samuel e Jorge. Né? Foi aí, vocês compartilharam aí muitas. Samuel não, Emanuel, perdão. Emanuel e Jorge, ele não corrigiu. Olha, gostei da apresentação de vocês, viu? Inovação pura, muito bacana mesmo, assim, né? Interativo, com vídeo, com animação, muito, muito interessante. Inclusive, assim, foi muito bom você ter feito aí alguns comentários aí pelo chat, porque realmente a gente está aí com uma audiência muito, muito bacana, né? A Adriana, a doutora Graça, enfim, o Antônio Erivelton também, né? Doutor Clit Walter, parabéns, atrasado, olha, já tem a interação entre eles, enfim. Quero agradecer demais, Bernardo também, boa tarde. Estamos simultaneamente tanto pelo YouTube como pelo Facebook, e é muito bom contar com a sua participação. Antes de começarmos e passarmos a palavra aqui para a Lidiane Monteiro, a gente quer aqui fazer assim, um breve comentário, né? Eu estava aqui conversando aqui nos bastidores, né, com a Arabelle, e assim, vocês tocaram em informações, em pontos imprescindíveis, né, em relação a essa questão do papel do engenheiro, do papel do CREA. E, Arabelle, você tem, né, a gente conversando, você tem sim um comentário a fazer até para enfatizar muito o que os nossos colegas aqui de painel compartilharam, não é mesmo? Sim, sim. Eu queria falar um pouco da importância do engenheiro civil no quadro da prefeitura, na contratação de um engenheiro civil para a prefeitura. Tenho que puxar um pouquinho para a minha categoria, né? Lógico, você Mas não é isso, não. É porque, assim, precisamos de um projeto bem feito, de uma fiscalização constante e de uma finalização perfeita da obra. E, para isso, precisamos, indispensável, um engenheiro civil. Exatamente, né? E isso é também de segurança para o próprio prefeito, porque ele se torna corresponsável. E aí uma boa gestão, tendo um bom técnico ao seu lado, tem a gestão de qualidade. E como você também bem colocou, também tem toda uma boa performance aí, né? Porque eu acho que quando a gente começa uma obra, a gente quer terminar, né? Exatamente. E com êxito. E aí eu peço também para os senhores, né, Emanuel e Jorge, assim, só para aguardar mais um pouco, porque aí a gente vai conversar agora com a doutora Lidiane e a gente volta com vocês para a gente fazer aqui um fechamento aqui do painel. Gente, continuem mandando perguntas, observações, aproveitem esse espaço. A gente está conversando sobre gestão de obras públicas, um assunto importantíssimo e imprescindível em qualquer gestão bem-sucedida de um prefeito, de uma prefeita e de toda a sua equipe. Como a Arabelle bem colocou, né, ter um técnico, um profissional capacitado ao lado e interno para justamente estar suprindo todas essas demandas fazem completamente a diferença, e com o apoio, por exemplo, de especialistas, né, do CREA aí. Mas, além do CREA, a Caixa Econômica também tem muito a falar, não é mesmo, Lidiane? Exatamente. Boa tarde a todos. Eu sou a Lidiane Monteiro. Posso começar? O palco digital é seu. Obrigada. Meu palco digital no home office, direto do home office, né? Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Lidiane Monteiro, sou engenheira civil do quadro próprio da Caixa. Atualmente eu coordeno a equipe de engenharia que trabalha com os contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União, OGU. E, assim, eu estou iniciando a participação da Caixa na Semana do Prefeito, né, nesse painel junto com o CREA, onde nós vamos falar sobre acompanhamento e gestão de obras públicas. Amanhã teremos outros colegas da Caixa trazendo para a Semana do Prefeito os outros produtos que a Caixa oferece ao cliente governo, né, ao Poder Executivo Municipal e Estadual. Amanhã os colegas falarão de parcerias público-privadas, de linhas de financiamento, falarão do ciclo completo dos contratos OGU. E hoje, nessa tarde, assim, de engenharia, né, que a gente já contou aí com o painel do CREA, a gente vai falar especificamente da parte de engenharia dessas obras com recursos do Orçamento Geral da União. Então, como o nosso tempo é limitado, né, relativamente curto, então a gente vai falar sobre aspectos gerais do acompanhamento e gestão das obras. Então, pode passar a tela. Pessoal do evento, por favor, pode passar a tela. Isso.
Primeira tela aqui eu coloquei uma provocação questionando que ao final, né, o que nós todos desejamos ao final das obras públicas custeadas com recursos do OGU, né, o que todos, coloquei até em caixa alta, o que a população, o que os prefeitos, o que a Caixa, como mandatária da União, a própria União, o que todos desejam ao final das obras. Pode passar para a tela seguinte. Então, o que todos nós desejamos, né, ao final dessa longa trajetória, né, do contrato de repasse, desde o rito inicial da contratação até a PCF, o que todos nós desejamos é que as obras sejam concluídas com qualidade, que as obras sejam concluídas com funcionalidade, aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente do que seria o conceito de funcionalidade, e que a população possa usufruir dos benefícios da obra o quanto antes. Então, ao final, se nós pudermos resumir o que nós desejamos ao final das obras, seriam esses 3 resultados principais. Então, eu trouxe aqui 3 palavras-chave que têm relação direta com isso que a gente deseja, que é o projeto, né? A gente precisa de um projeto de qualidade, um projeto completo e condizente com a solução urbana que se deseja implementar para aquele problema, né, que o contrato de repasse visa sanar. Nós precisamos que a obra seja concluída com prazos razoáveis, né, as obras não se estendam, não fiquem paralisadas, que quando uma nova empresa retomar uma obra eventualmente abandonada, ela não tenha retrabalho, que seja o aumento de custo. Então, precisamos que as obras sejam concluídas no prazo razoável e que possam realmente ser utilizadas pela população o mais rápido possível. E nós precisamos ter foco na fiscalização. E essa fiscalização aqui diz respeito aos fiscais do município, né, aos técnicos, engenheiros, profissionais vinculados ao município, com suas ARTs de fiscalização, que vão, de fato, acompanhar a execução dos empreendimentos, atestar os serviços executados. Então, uma fiscalização presente na obra faz toda a diferença para que ela alcance esses resultados. Pode passar a tela. Nas telas seguintes, né, vão já aparecer aí, eu trago para vocês alguns exemplos, né, algumas imagens aqui rapidamente de algumas obras concluídas com que são contratos de repasse. Aqui a gente tem uma imagem de um contrato de repasse do Ministério do Turismo, construção de uma praça pública no município de Horizonte. Aqui é uma praça pública vinculada ao Memorial Quilombola, que tem no município. Desde o plano de trabalho já foi concebido dessa forma, né, como uma praça no entorno desse equipamento público. Pode passar a tela. Aqui nós temos outro equipamento público, dessa vez vinculado a um contrato de repasse do Ministério da Cidadania, que é uma reforma e modernização da Vila Olímpica no município de Cruz, aqui no estado do Ceará. Próxima tela. E aqui nós temos outra obra vinculada a um contrato de repasse também do Ministério do Turismo, a construção da Praça de Esporte e Cultura, também no município de Horizonte. Então, eu trouxe para vocês aqui apenas alguns exemplos dos inúmeros contratos de repasse que nós temos, dando essa ilustração da necessidade que as obras sejam concluídas, né, nesses aspectos que eu comentei com vocês, de funcionalidade, que deem o benefício à população o mais rápido possível e com qualidade. Na tela seguinte, pode passar. A gente traz aqui outra provocação, né? O plano de trabalho foi aprovado ou o contrato de repasse foi firmado sob cláusula suspensiva, né? E agora, o que fazer? O que o município deve fazer? Só reforçando o que seria o contrato de repasse firmado sob cláusula suspensiva. Quando o contrato de repasse ele é firmado, ele é assinado entre o município e a União, tendo a Caixa como mandatária, mas ainda não foi apresentado o projeto de engenharia. Então, o contrato ele é firmado sob cláusula suspensiva e após a aprovação do projeto de engenharia, da documentação de titularidade de área e da manifestação ambiental, que eu vou falar desses 3 aspectos mais à frente. Então, após o aceite desses 3 elementos, o contrato passa para a situação que a gente chama de situação normal. Ele perde a precariedade da cláusula suspensiva e passa para a situação normal, podendo licitar o empreendimento para
contratar, né, para poder contratar como uma empresa construtora para poder executar os serviços. A maioria dos nossos contratos de repasse são executados por administração indireta, né, o município licita para poder contratar uma empresa construtora para executar os serviços. Então, chegado esse momento em que o plano de trabalho foi aprovado, ou o contrato de repasse já foi firmado sob cláusula suspensiva, né, o que o município deve fazer para retirar a cláusula suspensiva? Basicamente, confeccionar o projeto de engenharia, confeccionar toda a documentação de engenharia. Quando eu falo projeto, na verdade, eu me refiro a toda a documentação que inclui também as declarações, ARTs e o orçamento de custo, dentre outros documentos necessários. Mas antes do projeto de engenharia, uma fase extremamente importante que muitas vezes não é dada a ela a devida atenção, que está na tela seguinte, pode passar, por favor, é a escolha do local da intervenção. Então, antes de iniciar a confecção dos projetos, uma fase extremamente importante é a definição do local em que a obra efetivamente será executada. E aí, nessa escolha, eu trouxe aqui alguns elementos que eu entendo que são extremamente importantes nessa decisão. O primeiro é a compatibilidade desse local da intervenção com o plano de trabalho. Então, muitas vezes, o plano de trabalho, ele já traz de forma expressa em que local deverá ser executada aquela obra, em que local o Ministério pré-aprovou aquela proposta, indicando determinado local para execução. Então, muitas vezes, existe menção a ruas específicas que deverão ser pavimentadas, ou a bairros na cidade que deverão receber aquela intervenção. Então, no caso aqui que eu mostrei o exemplo, né, daquela praça no entorno do Memorial Quilombola, no plano de trabalho já trazia aquela orientação. Então, o terreno ele tem que ser escolhido pautado nas instruções que constam no plano de trabalho que foi aprovado pelo Ministério. Então, esse é um ponto importante a ser observado. Outro ponto é com relação às regras do programa. E aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente de onde ficam essas regras, exatamente a que se referem essas regras, mas é importante observar que para algumas regras do programa, o local de intervenção ele tem que atender a alguns requisitos. Por exemplo, pavimentação nova, contratos de pavimentação nova, cujo Ministério Gestor é o antigo Ministério das Cidades, né, o MDR. Eu estou ouvindo. Então, vocês estão me ouvindo? Lidiane, oi. Pronto. Oi. Pronto, agora deu Estão certo. É porque, pronto, agora estamos, sim. É porque, assim, rapidamente você desapareceu da tela, mas deu tudo certo. Pode continuar. Então, tá certo. Vou retomar aqui. Estou falando do local, da escolha do terreno, né, do local da intervenção. E um dos elementos importantes que tem que ser observado com relação às regras do programa, como eu estava comentando, existem alguns programas e algumas ações que exigem que o local de intervenção tenha algumas características, como, por exemplo, quando o objeto é pavimentação nova, de contratos vinculados ao atual MDR, antigo M-Cidades, né? Então, pavimentação nova exige que as ruas que vão receber aquela pavimentação, elas já tenham rede de distribuição de água e solução de esgoto. Então, o município não pode desenvolver um projeto em ruas vinculadas a esse programa e essa ação que não tenham esses requisitos. Então, outro ponto a ser observado é o manual do programa, as regras, para poder identificar se aquele local de intervenção escolhido ele vai atender aos requisitos. Outro elemento importante que tem que ser observado é com relação à viabilidade técnica e financeira do terreno, né? Quando eu me refiro à viabilidade técnica, eu me refiro a terrenos com grandes desníveis, que vão ensejar a movimentação de terra muito grande, a depender do tipo de equipamento que vai ser implementado, a terrenos que, porventura, não tenham em seu entorno as obras também exigidas pelo programa, né? Então, muitas vezes, alguns equipamentos, o programa exige que as ruas de acesso sejam pavimentadas. Então, se eu escolher um terreno que não der essa condição, possivelmente eu precisarei executar essa pavimentação ou às expensas do próprio município, ou dentro do contrato de repasse, se a ação permitir, isso vai encarecer a obra, né? Então, essa escolha também do terreno também tem que verificar esses aspectos técnicos e financeiros. Outro elemento que a gente tem que dar bastante atenção é do acesso da população a esse terreno. Algumas vezes, alguns terrenos são escolhidos que são confinados entre terrenos de particulares que não permitem o devido acesso à população. Então, esses terrenos não poderão vir a ser aceitos.
E outro elemento importante é com relação à regularidade da documentação sobre os aspectos formais e jurídicos, né? Então, como está a certidão desse terreno junto ao cartório de imóveis, como está o registro, ele está atualizado, ele tem embaraços, ele tem outros problemas. Então, esses aspectos, como eu comentei lá no início, é um dos requisitos para a retirada da cláusula suspensiva, né? Então, além do aceite do projeto de engenharia e da licença ambiental, nós temos também a regularidade do terreno sobre os aspectos formais e jurídicos. Então, vocês podem observar que todos esses elementos, né, eles são imprescindíveis para a escolha do terreno, a escolha mais adequada possível do terreno daquele equipamento que vai ser construído, ou mesmo do local, de ruas, de praças que vão receber a intervenção. Então, superada a escolha do terreno, né, a gente pode passar para a tela seguinte, que a gente parte para a confecção da documentação de engenharia. Né? Então, aqui é a fase onde os profissionais contratados pela prefeitura vão, de fato, executar todo o projeto de engenharia, toda a documentação, como eu comentei anteriormente, né? Orçamentos de custo, declarações, especificações, memorial descritivo e mais todos os elementos necessários a caracterizar devidamente a intervenção. Pode passar a tela. Com relação ao projeto de engenharia, eu trouxe aqui algumas informações gerais, mas de conteúdo importante que deve ser observado na confecção do projeto de engenharia, é que ele deve ser apresentado para a nossa análise, né, e eventual emissão do laudo, o projeto básico completo, conforme definido lá pela Lei 8666 de 93, né, que é o projeto básico que vai ser levado à licitação posteriormente, e é o projeto que tenha um nível de detalhamento tal que permita o levantamento do custo da obra. Então, todos os serviços que virão a ser executados e que vão constar nesse orçamento, que vai ser analisado e também levado à licitação, eles têm que estar configurados no projeto. Então, o projeto tem que permitir a identificação de todos esses serviços, bem como o levantamento de todos os quantitativos. Então, é um projeto completo, que, apesar do termo básico causar uma certa sensação de que seria algo superficial ou simplificado, na verdade, ele é um projeto completo que dá a condição da obra ser executada. Outro elemento importante é que o projeto ele tem que ser condizente com o plano de trabalho e em atendimento às regras programáticas. Assim como eu falei agora há pouco, que o terreno, a escolha do terreno tem que atentar para as regras do programa e para o plano de trabalho, assim também é a confecção do projeto de engenharia. E aí eu gostaria que passasse para a próxima tela. Na próxima tela, eu trouxe aqui a título ilustrativo, né, algumas capas aqui de alguns manuais de programas dos ministérios, e trouxe também aqui o extrato de um plano de trabalho de um contrato de repasse específico. Então, assim, o que eu gostaria de alertar aos gestores municipais, às equipes técnicas, é que todos os contratos de repasse, eles são vinculados a uma ação e a um programa ministerial. E para cada ação e programa ministerial desses, existem regras específicas, que estão consolidadas nesses manuais dos programas, que podem ser obtidos diretamente na internet, podem ser obtidos na própria plataforma Mais Brasil, e também, se o tomador não conseguir visualizar esses documentos, pode solicitar a Caixa, que nós poderemos também enviar esses manuais. Então, dentro desses manuais, existem todos os regramentos para aquela ação, para aquele programa. Que modalidades de investimento são permitidas, que tipos de intervenção são permitidas, quais as soluções técnicas que podem vir a ser adotadas, quais não podem ser adotadas dentro do contrato de repasse, quais são as modalidades de investimento que são vedadas, quais são, inclusive, as restrições, né? Existem contratos de repasse que o objeto, por exemplo, é urbanização de praças, e o tomador deseja fazer a pavimentação das ruas no entorno, e inclusive com drenagem, meio fio, drenagem profunda ou não. Enfim, existem obras acessórias que podem vir a ser contempladas ou não, a depender das regras do programa. E mesmo podendo vir a ser contempladas, muitas vezes o programa exige que elas não ultrapassem determinado percentual dentro do contrato de repasse.
Então, muitas vezes, os projetos são apresentados sem que o projetista tenha tomado conhecimento dessas regras, e muitas vezes concebe uma intervenção de uma forma que não se enquadra dentro das regras do programa. Então, o projeto ele tem que ser confeccionado realmente com a atenção e o conhecimento prévio dessas regras. Assim como também, como eu comentei, a observância muito atenta ao que está contido no plano de trabalho daquele contrato de repasse. Nós temos muitos contratos de repasse que trazem no seu plano de trabalho um detalhamento muito grande, trazem exigências, por exemplo, a gente tem muitos contratos de repasse cujo objeto é reforma de hospital, por exemplo, onde o plano de trabalho ele diz exatamente quais os ambientes que devem ser reformados. Então, o projeto que vai ser apresentado, ele tem que ser compatível com esses ambientes que estão expressos lá no plano de trabalho. É possível ser alterado em algumas situações, sim, a depender de como está disposto no plano de trabalho, a depender das regras do programa, né, mas essa alteração enseja uma autorização do Ministério, então, se necessita de um tempo maior aguardando esse retorno do Ministério, então, esses apontamentos todos têm que ser vistos antes da confecção do projeto. Pode passar a tela. Pronto. Outra informação que eu julgo importante trazer para vocês, né? Lembra que eu comentei que nós temos 3 requisitos principais para a retirada da cláusula suspensiva, só retomando para fazer esse link, né? O aceite do projeto de engenharia, que a gente está conversando aqui, projeto, orçamento, toda a documentação, o aceite da documentação de titularidade área, né, o documento do terreno propriamente, e a apresentação da manifestação ambiental. Quando eu falo aqui manifestação ambiental, estou me referindo de uma forma mais ampla, né, tanto as licença prévia de instalação, a simplificada, a isenção, a dispensa de licenciamento ambiental, isso vai depender muito do regramento do órgão ambiental, se ele é estadual, federal ou local, mas o que nós precisamos para retirar a cláusula suspensiva, além desses outros elementos que eu comentei, é que o município nos apresente a manifestação ambiental. Por mais que a intervenção pareça ser simples, de impacto ambiental muito baixo, ainda assim a Caixa não tem competência para dispensar o licenciamento. Então, nós precisamos que o órgão ambiental vinculado àquele empreendimento preste essa informação da dispensa, ou da isenção, ou da emissão da própria licença. Então, o que eu gostaria de reforçar é que não basta tão somente a obtenção da manifestação ambiental. A manifestação ambiental, ela faz parte da documentação de engenharia e ela pode ter condicionantes importantes que impactam na funcionalidade do empreendimento e que vão ensejar do projetista alterações no seu projeto ou que seja contemplado no projeto elementos que, a princípio, ele não vislumbrava a necessidade. Eu trouxe aqui para vocês alguns extratos de uma licença ambiental real, né? Aqui, por exemplo, o primeiro extrato que eu trouxe traz o seguinte: apresentar a AMAJU, que é um órgão ambiental local, no prazo máximo de 60 dias após a concessão dessa licença, sistema básico de esgotamento sanitário, contemplando a instalação de filtros antes do sistema de infiltração. Então, aqui é uma exigência da manifestação ambiental que vai ter que ser contemplada no projeto. Então, se a gente recebe um projeto e recebe essa manifestação ambiental e verifica que o projeto não contempla, né, essa indicação da manifestação, então nós vamos pedir ao projetista, à prefeitura, que reveja o seu projeto e passe a contemplar as exigências da manifestação ambiental. Outro exemplo aqui que nós trouxemos: apresentar a AMAJU, no prazo de 180 dias corridos da concessão desta licença, autorização emitida pelo COMAR. Aqui é o Comando Aéreo Regional. Aqui, especificamente, é a obra de um teleférico. Então, a manifestação ambiental exige que seja obtida a autorização do COMAR, né, um órgão que, a princípio, a gente talvez não atentasse da necessidade de que ele se manifestasse, mas a manifestação ambiental trouxe explicitamente essa necessidade. Então, o município teria, no caso aqui, teve que providenciar e conseguiu, nesse caso concreto aqui, a autorização emitida pelo COMAR. Outro exemplo: alocar as torres da linha de conexão do teleférico, respeitando a área de preservação permanente.
do Rio Batatais, né, em conformidade com a lei federal, tal. Então, aqui outra exigência, né, que o projetista deve observar quando for fazer, no caso aqui desse contrato, a alocação das torres do teleférico. E por aí vai, existem vários condicionantes na manifestação ambiental, condicionantes que extrapolam aqueles condicionantes protocolares que são mais comuns, como que seja dada publicidade à manifestação ambiental, ou que o entulho da obra receba um tratamento adequado, né? Existem aqueles condicionantes que são comuns, né, aparecerem nas manifestações ambientais, mas existem condicionantes muito expressivos, que dizem respeito pontualmente àquele caso concreto, que vão ensejar do projeto, né, uma inclusão desses elementos, não só projeto, como também o orçamento, que esses elementos representam um custo, e todos eles dizem respeito à funcionalidade, né, a ter uma intervenção executada de forma completa, condizente com o objeto, com as regras do programa, com o plano de trabalho e com a legislação pertinente. Próxima tela, por favor. Próxima tela. Pessoal do evento, por favor, pode passar a próxima tela. A tela seguinte trata do acompanhamento de engenharia. Então, tudo que eu falei até agora, eu me referi àquela fase de análise da documentação de engenharia para a emissão do laudo. Né, os contratos de repasse a partir de 2017, eles não podem ser licitados, o edital de licitação não pode ser publicado antes da emissão do nosso laudo de análise de engenharia. Então, o que eu falei até a tela anterior dizia respeito a todas essas tratativas para a obtenção do laudo. Agora eu vou falar um pouquinho já de uma fase mais à frente, que é a fase de acompanhamento das obras, né? Então, já foi superada a cláusula suspensiva, o objeto foi licitado, uma empresa, o objeto foi adjudicado a uma empresa, e nós estamos na fase de acompanhamento de engenharia. Por favor, volta um pouquinho a tela foi avançado um pouquinho, é a tela anterior. Isso. Então, elementos muito importantes nessa fase de acompanhamento de engenharia. Os serviços devem ser atestados pelo engenheiro fiscal do município, isso parece básico, mas é importante reforçar, né, aquilo que eu comentei desde o início, da importância da fiscalização. Então, o boletim de medição que chega à Caixa para ser aferido e ter os recursos correspondentes desbloqueados, né, eles precisam ser atestados pelo engenheiro fiscal, aquele que tem a RT de fiscalização. A execução do empreendimento tem que ser fidedigna ao projeto, parece também básico, mas assim, a gente se depara em alguns casos com obras que vão sendo executadas e muitas vezes com a fiscalização deficiente, e o construtor acaba alterando o projeto por mera conveniência dele. Muitas vezes nós só tomamos conhecimento quando nós vamos a campo para aferir os serviços executados, né? Então, o que nós aceitamos lá atrás no laudo deve seguir aquele projeto, né, aquelas especificações, elas devem seguir até o final do empreendimento, a não ser que seja necessário algum ajuste. E aí eu trouxe aqui a informação seguinte, né, a última aqui dessa tela, que reprogramações são possíveis em alguns casos, né? Isso quer dizer que, em algumas situações, os ajustes de projeto, durante a execução, podem vir a ser feitos, né? Mas por uma necessidade de adequação ao caso concreto, ou algum fato imprevisível, né? Então, as reprogramações podem vir a ser aceitas em determinadas situações. Pode passar a tela. Aqui na tela seguinte, eu trago a observação que a execução da obra, ela deve ocorrer conforme a forma de acompanhamento definida na licitação, por eventos ou por boletins de medição. Os contratos de repasse a partir do ano de 2017, que foram licitados por empreitada por preço global, eles precisam que o acompanhamento se dê por eventos, né? E aqui eu trago a definição de evento: agrupamento de serviços por frentes de obra, que é a frente de obra, o local de execução do serviço. Então, de uma forma
para exemplificar para as equipes técnicas dos municípios, né? Então, desde a fase lá de análise, quando os documentos são submetidos para serem analisados pela Caixa, o orçamentista ele já define quais eventos, por meio de quais eventos vai se dar a execução da obra. Então, por exemplo, um contrato de pavimentação, ele pode fazer um agrupamento de serviços que ele entenda que a lógica construtiva permite que sejam executados de forma consecutiva, um após o outro, e define os trechos, né, as frentes de obra onde aquele agrupamento de serviços vai ser executado. Então, por exemplo, se ele tiver uma rua não muito extensa, ele pode definir que o evento são os serviços de pavimentação, calçadas, sarjeta, meio-fio daquele trecho de rua, ou daquela rua inteira. Então, ali é um evento por frente de obra. E isso aí a gente tem vários exemplos de eventos a depender do tipo de intervenção, né, do tipo de obra. Então, uma vez os eventos sendo definidos, a obra tem que ser executada de forma condizente com esses eventos. Então, em algumas situações, nós observamos que o construtor, ele não atenta para essa definição de eventos, que inclusive ele aceitou na época da licitação. E algumas vezes ele, inclusive, mudou um pouco os eventos quando ele apresentou a proposta dele na época da licitação, e é possível de ser aceito, né? Nós aceitamos quando o construtor altera, muda os eventos no momento em que a licitação é apresentada à Caixa, desde que o município concorde com aquela alteração. Então, não há nenhum problema, a princípio, do construtor fazer essas alterações em eventos. A gente faz algumas verificações, algumas análises e pode acatar aquela alteração de eventos. Mas, uma vez os eventos definidos, eles se dão, o acompanhamento de obras se dará por esses eventos até o final do empreendimento. E, como eu comentei, muitas vezes o construtor ele não atenta para esses eventos que muitas vezes ele próprio definiu e passa a executar os serviços de forma pulverizada né, ao longo do canteiro, sem atentar para os serviços que têm que ser medidos para receber o desbloqueio do recurso da União. Os eventos têm que estar completos. Então, muitas vezes ele pulveriza, faz vários serviços que são de eventos distintos e acaba que nenhum evento está completamente fechado e ele não consegue receber o valor financeiro da Caixa correspondente àquele evento, porque ele não foi concluído integralmente. Então, é muito importante que a execução do empreendimento ela seja condizente com a forma de acompanhamento definida lá na época da licitação, ou por eventos, ou por boletim de medição. Lidiane? Oi, está me ouvindo? Sim, o tempo esgotou. É a última tela. Só Ótimo. falta a última tela para concluir. Ó, eu tenho o poder aqui, ó. Pronto, obrigada. Então, pessoal, para concluir, a gente falou praticamente de todas as fases do acompanhamento de engenharia da Caixa para as obras de repasse, dos contratos de repasse. Para a gente finalizar, a gente trouxe aqui uma tela sobre a conclusão das obras, trazendo os termos funcionalidade e fruição. Né? Então, toda obra que tem funcionalidade vai ter fruição, nem toda que tem fruição vai ter funcionalidade. E aí, o que seria a funcionalidade? É a possibilidade de realização das funções da obra e de utilização dentro das finalidades para as quais o objeto se destina em cumprimento às condições definidas no manual do programa. Então, é aquilo que eu conversei com vocês lá atrás, né? Se o manual do programa exige alguns requisitos de obras acessórias que têm que ser executadas, então aquele objeto só vai ter funcionalidade se todas as obras acessórias exigidas no manual do programa também tiverem sido executadas. Já o conceito de fruição, ele é um conceito com relação ao benefício que o que foi executado trouxe para a população, mesmo que as regras do programa não tenham sido integralmente atendidas. E aí, pessoal, a última tela, só para fechar. Que é só uma tela com a mensagem da Caixa. Maravilhoso. É só uma tela de encerramento, né? Que a Caixa é o banco de todos os brasileiros. E a Caixa está ao lado dos gestores municipais, sempre esteve. Continuamos ao lado dos gestores municipais eleitos, à disposição para ajudar na gestão municipal, no que estiver ao nosso alcance, que fizer parte do nosso escopo, nós estamos à disposição. É isso.
Perfeito, Lidiane, muito obrigada, né? Assim, as informações que você compartilhou, sem dúvida, vão ajudar e estão ajudando aqui muitos gestores, né, a esclarecer sobre gestão de obras públicas. Quero agradecer aqui os vários comentários. Com o avançar aqui do nosso tempo, a gente vai selecionar uma das perguntas aqui do nosso chat, mas antes disso, a Arabelle tem algo a comentar, né, Arabelle? Por favor, faça seu comentário em relação aqui ao painel da Lidiane. Lidiane, como sempre, maravilhoso o seu conteúdo. Eu queria perguntar que você falasse um pouco para quem está nos assistindo a diferença em relação ao TCE, da funcionalidade e da fruição. Por favor. Tá certo. A TCE é a tomada de contas especial, né? E quando o objeto ele não alcança os resultados desejados, né? Seja porque ele não foi concluído, ou porque a prestação de contas final não foi feita pelo município. Então, esse objeto ele vai para o que a gente chama de tomada de contas especial, né? Ele vai para o julgamento dos órgãos de controle, CGU e TCU. Então, hoje, o que nós temos posto é que se o objeto não tiver funcionalidade, se ele não atendeu a todas as regras do programa ministerial ao qual ele é vinculado, ele vai para a TCE, né? E na instauração da TCE, a Caixa presta a esses órgãos de controle a informação sobre a fruição. Então, se a obra não tem funcionalidade, mas tem fruição, então os órgãos de controle se apropriam dessa informação e podem vir a aplicar menos penalidades ou penalidades mais brandas, porque entendem que aquela obra, apesar de não ter funcionalidade, ela está sendo utilizada pelo benefício da população. Tá certo? Excelente. Só mais uma pergunta bem rapidinho. Não, fica à vontade. Como é que está sendo o atendimento em meio da pandemia? Como é que está sendo o atendimento de vocês? E como é que vocês estão planejando para 2021? Explica isso para a gente, né, que está aí nos assistindo. Por favor. Pronto. Esse ano, por conta da pandemia, a gente está com muitos profissionais em home office e também por conta do isolamento social que é necessário, né? Nós estamos recebendo os documentos, muitos dos documentos dos nossos contratos pela plataforma Mais Brasil, principalmente os contratos a partir de 2018, cuja análise de engenharia tramita integralmente lá, já tramitava antes mesmo da pandemia, então é uma plataforma onde os municípios colocam as informações de engenharia e outras informações do contrato também, e a gente consegue visualizar e trabalhar com essas informações, e nós estamos com um protocolo virtual, né, os documentos são enviados digitalizados, quando não são esses documentos da plataforma Mais Brasil, por e-mail, e nós registramos o protocolo e enviamos. Também estamos com reuniões online, a gente está realizando várias reuniões online com os municípios e os escritórios, e amanhã, na oficina de amanhã, a gente vai ter outros colegas da Caixa também falando do nosso atendimento, inclusive os representantes Caixa, que são empregados da Caixa que atuam com grupos de municípios específicos, prestando um suporte diferenciado para cada agrupamento de municípios. Nós temos um colega específico que presta esse atendimento diferenciado, que amanhã também eles vão comentar um pouco mais sobre esse atendimento mais próximo. Obrigada. Ótimo, ótimo. Maravilha. Gente, o nosso tempo realmente ele está chegando, está se esgotando, mas eu quero assim agradecer a presença do Emanuel e do Jorge, representantes aqui do CREA, a Lidiane, representante aqui da Caixa, que compartilhou tantas informações. Arabelle, muito obrigada também pelos seus comentários, vamos lá, inclusive a gente vai aqui dar um tchau, até logo todo mundo, né? Então, Arabelle, muito obrigada pelos seus comentários também, por sua presença. Eu queria agradecer a presença da Lidiane, do Jorge e do Emanuel, pela parceria de sempre, pela disponibilidade, porque eu te aperrei, né, Lidiane? Estamos à disposição. E dizer que a equipe de engenharia do SPLAN está sempre à disposição. Obrigada. Uma equipe bem completa e realmente à disposição. E aí eu quero as considerações finais, tá? Primeiro do Emanuel, depois do Jorge, né? Realmente breves considerações finais, e em seguida, Lidiane, para a gente poder aqui finalizar esse painel sobre gestão de obras públicas em alto nível. Emanuel? Oi. Só reforçar aí o que a Lidiane colocou e que a Arabelle também colocou.
no sentido da importância de se desenvolver os projetos, né? Isso, muitas vezes, colocam que é complexo trabalhar com a Caixa, mas, na verdade, quando se tem uma boa equipe de engenharia dando suporte a isso, tudo fica mais fácil. Então, eu deixo aqui essa mensagem a todos os que estão planejando a próxima gestão. E na paralela disso, coloco também o CREA à disposição de todos. A gente está aqui fazendo uma gestão portas abertas, recebendo a todos os questionamentos e todos os profissionais ou autoridades no sentido aí de prestar um melhor serviço. Um grande abraço a todos, estamos sempre ao dispor. Maravilha, Manuel. O Jorge está... Ah, pronto. Doutor Jorge. Só reforçar aí o que o Manuel disse, né? Como aqui também somos parceiros aí dos municípios, certo? E contamos aí com o apoio deles nas nossas fiscalizações, certo? E estamos aqui de portas abertas. Também somos parceiros da Caixa, né? Eu sou credenciado também lá na Caixa e tudo, e sei que a gente tem aqui essa parceria já com a Caixa, e estamos aqui à disposição aí, tanto para a Caixa como para a Abel aí da Isplan, e para os novos gestores que estão chegando e para os que estão renovando aí os seus mandatos, certo? Estamos à disposição, pode contar com a gente. Maravilha, Lidiane. Só agradecer mesmo a oportunidade, nós ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de falar com os municípios, né, falar em um canal mais amplo, onde os municípios, os prefeitos eleitos, as equipes possam nos ouvir com as orientações que nós passamos. Então, é uma felicidade ter essa oportunidade, porque a gente acredita que cada vez os projetos vão se qualificar mais, né, as obras vão ter mais qualidade, ser concluídas com sucesso. Então, realmente agradecer a oportunidade, mais uma vez dizer que a Caixa está à disposição. Muito obrigada. Obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada também você que está nos assistindo. Continue aí. Até logo, doutor Emanuel, doutor Jorge. Até logo, doutora Lidiane. Até logo. Tchau. Muito obrigada também, Arabelle, por sua presença.